Bom dia, André. Bom dia, Isa. Tudo bom? Tudo. Já já a gente começa, tá bom? Fica tranquilo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom Bom dia. dia. Bom dia. Bem-vindos à minha casa. Eu estou muito feliz de poder dar aula para vocês daqui de Pindamonhangaba, tá? Considerem essa uma viagem que vocês fazem hoje para se divertir um pouco e para aprender um pouquinho mais de física, tá? O modelo de aula que eu vou apresentar hoje para vocês não é exatamente o modelo ideal, tá? Infelizmente, eu não consegui ainda providenciar a minha lousa. Eu já tenho a luzinha igual a do Pipoca, mais ou menos, mas ela ainda precisa ser fixada, tá ok? Então, nessa aula de hoje, a gente vai resolver exercícios usando o PowerPoint, tá? Eu vou procurar fazer passagem por passagem na resolução das questões, mas se vocês acharem que está indo muito rápido, grita aí que eu vou mais devagar, tá bom? Qualquer coisa que precisar, avisa, eu paro, a gente conversa. Tá legal? Beleza?
Todos prontos? Isso, legal. Agora eu não Eu vi acho que ninguém. sim. Sim, Vamos lá. prof. Vamos lá. Vamos fazer a coisa dar certo, tá bom? Então vamos começar. Peraí, deixa eu me ajeitar aqui que eu também sou novo nesse negócio. Vamos lá, vamos rezar para o computador funcionar agora. Atenção. Funcionou? Tá tudo bem aí? Sim. Sim. Ótimo. Beleza. Então, pessoal, na aula passada a gente conversou um pouquinho sobre o movimento uniformemente variado. A gente falou sobre a equação da velocidade e falou um pouquinho sobre a função horária do espaço, certo? Aliás, eu tenho a impressão de que na aula passada nós só falamos sobre a matemática do movimento uniformemente variado e a gente acabou não fazendo os exercícios da aula. É isso mesmo? Isso. Oi? Se eu não me engano, sim, prof. A gente terminou nos gráficos. Você estava A gente- explicando, tipo, as funções horárias de Tá. Parou na espaço. parábola. Abertura da parábola. Eu Isso. acho que é isso mesmo. Obrigado, gente. Então, ó, vamos partir daquele ponto, vamos começar a resolver os exercícios da aula, pode ser? Então, eu vou fazer o seguinte: eu estou com o enunciado aqui na minha frente, eu vou ler o enunciado da questão com vocês e a gente vai começar a resolução da questão aqui no quadro do PowerPoint. Tá legal? Então, a gente vai pegar Professor. hoje. Oi, pois não. Quem que fala? A Letícia. Oi, Letícia, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, senhor? Tudo jóia. Fala. Ô, professor, eu não sei se só tá acontecendo isso no meu, mas às vezes tá ficando muda a sua fala. Eu não sei se é só no meu. Tem mais alguém está tendo O meu problema? tá normal, O prof. meu também tá normal. Então é o meu. Deixa. Ah, quer um tempinho para tentar ajeitar aí? Não, pode seguir. Tá bom. Qualquer coisa, se precisar voltar a fala, me avisa, tá? Tá bom, obrigada. De nada. Então, eu queria que vocês abrissem a sua apostila na página 166, na parte das tarefas de sala. Ok? A hora que vocês estiverem aberto, é só dar um oi aí. Isso. Olha que legal. Tem gente até tomando café da manhã. A aula assim é muito legal. Bom dia. Tudo jóia? Beleza. Então vamos lá. A questão número 1. Posso começar? Oi? Acho que Ficou pode. assim? Então vamos lá. Questão número 1. O texto que eu vou ler agora é referente às questões 1 a 4. Um corpo executa movimento uniformemente variado e seu gráfico de espaço em função do tempo pode ser assim representado. Então, vocês têm aqui na tela o gráfico que ele apresentou, certo? Na questão número 1, ele diz assim: sobre o movimento representado pelo gráfico anterior, seguem as afirmações. 1. Entre os instantes 0 e 3 segundos, o corpo executa movimento uniformemente variado. Pessoal, verdadeiro ou falso? Fala. Verdadeiro. Claro, né? Aliás, a primeira afirmação me parece meio sem sentido, né? Porque, afinal de contas, ele acabou de falar no enunciado que o corpo realiza movimento uniformemente variado. Não é verdade? Então, sem dúvida nenhuma, a afirmação número 1 é uma verdade. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Beleza. Afirmação número 2. Entre os instantes 1 segundo e 2 segundos, o corpo se movimenta em sentido contrário ao da orientação da trajetória. Bom, olha aqui na tela, olha o gráfico. Entre os instantes 1 segundo e 2 segundos, o gráfico é essa linha amarela que a gente marcou, certo? Agora, que gráfico é esse? É o gráfico do espaço em função do tempo, certo? Então, entre 1 e 2 segundos, você, olhando para o gráfico, você percebe que o espaço está aumentando ou diminuindo?
Olha só, no instante 1 segundo, o móvel estava lá na posição menos 2 metros, certo? Aí o espaço vai crescendo, até que no instante 2 segundos, o espaço vale 0. Então, nesse intervalo de tempo, o espaço cresceu com o passar do tempo. Isso significa que o móvel está andando a favor ou contra a orientação da trajetória? Vamos lá, alguém A arrisca? favor. A favor, ok. Então, na afirmação número 2, ele diz que o móvel se move em sentido contrário à orientação da trajetória, o que evidentemente é falso. Beleza? Fala. Pois Contrário não. é Renata. Oi, Renata, bom dia. Bom dia. O contrário da trajetória seria entre 0 e 1? Não, movimentar em sentido oposto da orientação da trajetória faria o espaço diminuir com o passar do tempo, certo? Espaço diminuir com o passar do tempo, a inclinação do gráfico deveria ser para baixo. No intervalo de 0 a 1 segundo, em qualquer pontinho do gráfico, você vê que o gráfico está inclinado para cima. Tudo bem? Então, o espaço está crescendo com o passar do tempo. Espaço crescendo é andar a favor da orientação da trajetória. Tudo bem? Se o espaço estivesse diminuindo, ele estaria andando contra a orientação da trajetória. Certo? Professor, eu não entendi. Desculpe. De novo, é David, né? Bom dia, Isso. David. Bom dia. Ele fala assim, ó, de novo, vou ler de novo a afirmação. Entre os instantes 1 segundo e 2 segundos, o corpo se movimenta em sentido contrário ao da orientação da trajetória. Tudo bem? Ó, em sentido contrário ao da orientação da trajetória, significa que o espaço iria diminuir com o passar do tempo. Então, olha só, no instante 1 segundo, nós estamos aqui no gráfico, certo? No instante 1 segundo, a posição do móvel, menos 2 metros. Com o passar do tempo, entre 1 e 2 segundos, o espaço vai aumentando para 0, não é verdade? No instante 2 segundos, ele se encontra na posição 0. Então, ele estava no menos 2 e foi até o 0. Ele andou a favor ou contra a orientação da trajetória? A favor. É que o que eu Isso. não entendi foi do Sim. intervalo do 0 e 1. No intervalo de? 0 e 1, que foi a pergunta da Renata. Eu não entendi essa parte. Entre 0 e 1 segundo? Desculpa, Renata, você fez a pergunta entre 0 e 1 segundo, eu não percebi. Eu achei que era entre 1 e 2. Desculpa, Renata. Então, ó, voltando. Imagina. Entre 0 e 1 segundo, o móvel começou na posição 0 e foi para a posição menos 2. Então, do 0 para o menos 2, ele andou contra a orientação da trajetória. Tudo bem? Então, olha Agora só o que sim. Beleza, David. Obrigado, viu? Então, olha só. O móvel começou na posição 0, estava andando para trás, chegou no menos 2, aí ele inverteu o sentido do movimento e agora começa a andar a favor da orientação da trajetória. E todo o resto do movimento acontece a favor da orientação da trajetória. Beleza? Beleza, valeu, André. Agora ficou claro? Uhum. Tá joia. Então tá bom. Então nós estamos analisando aqui no intervalinho de 1 segundo a 2 segundos, né? De 1 segundo a 2 segundos, ele andou a favor da orientação da trajetória, portanto a afirmação era falsa. Beleza? Agora sim, sem confusão? Balança a cabeça aí, diga sim. Legal. Sem joia. confusão. Tá. Terceira afirmação. De 1 segundo a 3 segundos, o movimento é uniformemente acelerado. Bom, de 1 segundo a 3 segundos, nós estamos nesse trecho do gráfico, né? Tá vendo agora esse trecho verde do gráfico? Ele diz que o movimento é uniformemente acelerado, certo? O uniformemente fica por conta do fato do gráfico ser um arco de parábola. Então a gente já sabe, e ele já falou no enunciado, que o movimento era uniformemente variado. A questão é, entre 1 segundo e 3 segundos, ele está acelerado ou retardado? Como é que a gente vai fazer para saber isso?
Bom, lembra daquela conversa que a gente teve na primeira aula, quando nós falamos sobre a inclinação do gráfico? Eu devo ter comentado com vocês naquela aula que a inclinação do gráfico da velocidade, desculpa, apaga a fita, volta, a inclinação do gráfico do espaço em função do tempo representa a velocidade do móvel, certo? Então, olha só, aqui no instante 1 segundo, ou seja, aqui nessa pontinha, tá? A inclinação do gráfico nesse ponto é dada pela reta tangente ao gráfico, tudo bem? Então, vou desenhar aqui a reta tangente. Olha só, tá vendo a reta tangente ao gráfico no instante 1 segundo? Ela é horizontal. Isso significa que nesse instante a velocidade do móvel vale 0. Tudo bem? Mesmo porque a gente já tinha conversado sobre isso, eu falei que o móvel estava andando contra a orientação da trajetória e depois ele passou a andar a favor da orientação da trajetória, certo? Então, o instante 1 segundo corresponde ao instante onde há uma inversão no sentido do movimento. E todo instante de inversão de sentido corresponde a velocidade igual a 0. Tudo bem? Agora, vamos pegar um outro ponto qualquer do gráfico e vamos traçar a linha tangente à curva. Por exemplo, nesse segundo ponto, você pode ver que agora a reta tangente está inclinada para cima, certo? Isso significa que nesse ponto do gráfico, o móvel tem uma certa velocidade. Saiu do repouso, agora tem uma velocidade positiva, porque ele está andando a favor da orientação da trajetória, ok? Vamos pegar um outro ponto um pouquinho mais para cima. Pronto, olha só. Desenhamos essa reta tangente. Tudo bem? Essa reta tangente está mais inclinada ou menos inclinada do que a anterior? Cadê? Responde. Mais inclinada. Mais inclinada. Significa que a velocidade cresceu ou diminuiu? Cresceu. Cresceu. Ótimo. Então a velocidade aumentou nesse intervalinho de tempo. Mais um ponto do gráfico, e você vai ver que a inclinação da reta tangente ficou maior ainda. Então, nesse tipo de gráfico, conforme o tempo vai passando, a inclinação vai aumentando. Isso significa que a velocidade do móvel está aumentando com o passar do tempo. Por isso, esse movimento é um movimento acelerado. Tudo bem? Então, o que ele falou na afirmação 3 é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Verdadeiro, beleza. Então, olha só, questão número 1, nós temos 3 afirmações, a primeira verdadeira, a segunda falsa e a terceira verdadeira. Isso daria para nós a alternativa D de dado. Tudo bem? Professor. Pois não. Uma coisa, e se tipo o gráfico fosse uma reta? Tem como nesse caso? Então, olha só, se o gráfico do espaço pelo tempo fosse uma reta, a função horária do espaço seria uma função de primeiro grau. Nesse caso, a gente estaria falando do movimento uniforme. Lembra? Como é que era a função horária do espaço? A gente chamava Fala aí, ajuda aí, gente. Sorvete. Isso, perfeito. Sorvete, S igual a S0 mais VT. Nesse gráfico, a velocidade é constante. Então, quando o gráfico é representado por uma linha reta, isso significa que a inclinação é a mesma em todos os pontos. Ou seja, a velocidade do móvel é a mesma em cada instante do movimento. Beleza? Beleza, Responde a sua pergunta? Sim, faz obrigado, sentido? professor. Uhum. Nada. Desculpa, eu estou aqui meio perdido nessa tecnologia. Isso tudo para mim é muita novidade. Quem que estava falando agora comigo? Oi? É o David. Era o David. É o David ainda. Tá bom, David. Obrigado, viu? Prontos para a questão número 2? Vamos lá? Balança a cabeça? Questão número 2. Obtenha a função que relaciona os espaços e os instantes para um movimento uniformemente variado representado pelo gráfico apresentado anteriormente. Então tá, o gráfico apresentado anteriormente, vamos dar uma limpada nessa área, tá? O gráfico apresentado anteriormente está aqui, certo? Eu sei que é um movimento uniformemente variado.
eu sei que a função horária de espaço para esse gráfico é uma função de segundo grau. Quantos pontos nós precisamos para definir uma função de segundo grau? Quantos pontos nós precisamos para definir uma parábola? Quem responde? Ninguém? Duas. Isso! Quem falou? Isa? Natália. Natália. Oi, Natália, tudo bom? Oi. Isso. Se fosse uma reta, nós precisaríamos de 2 pontos para definir a equação. Sendo uma parábola, nós precisamos de 3 pontos. Então, olha aqui para o gráfico. Eu vou marcar os pontos conhecidos nesse gráfico, tá ok? Então, olha só. Marcamos aqui 1, 2, 3, 4 pontos conhecidos. Portanto, nós temos mais do que o necessário para definir a equação dessa parábola, certo? Tá, então eu vou fazer o seguinte, ó. Os 4 pontos estão colocados aqui ao lado na tabelinha, tudo bem? Olha só, para t igual a 0, o espaço valia 0. Para t igual a 1 segundo, o espaço valia menos 2 metros. Para t igual a 2 segundos, o espaço volta a valer 0. E para t igual a 3 segundos, o espaço vale 6 metros. Legal? A gente vai precisar só de 3 desses 4 pontos. Legal? Tá, então não esquece que a função horária que nós estamos tentando determinar é a do movimento uniformemente variado, certo? A do movimento uniformemente variado, se não me engano, era sorvetão. Como é que era mesmo? S igual a S0 mais V0 vezes T mais A sobre 2, T ao quadrado. Tudo bem? S0 era o espaço do móvel no instante zero, que aparece aqui como o primeiro dado da nossa tabela, certo? V0 era a velocidade do móvel no instante zero e A, a aceleração que ele manteve constante. Agora, como é que faz essa mágica? Como é que eu faço para sair da forma geral da função horária do espaço e chegar na expressão que me dá exatamente esse arco de parábola no gráfico? Qual é o truque? Tá bom, o truque é relativamente simples, embora bastante trabalhoso, tá? Se essa função horária serve para os pontos desse gráfico, então qualquer ponto dessa tabela que eu colocar nessa expressão vai resultar em uma verdade, certo? Então eu vou fazer o seguinte, primeiro, para t igual a 0, o espaço valia 0. Então nós já sabemos que o espaço inicial do móvel era 0. Tudo bem? Tudo bem? Vai balançando a cabeça aí. Sim? Tá. Agora vamos pegar um segundo ponto dessa tabela e vamos colocá-la na expressão. Por exemplo, quando t igual a 1 segundo, o espaço vale menos 2 metros. Então eu vou pegar esse menos 2, vou colocar aqui no lugar do espaço. Vou pegar esse 1 e colocar no lugar do tempo onde ele aparece na expressão. Então a expressão vai ficar assim. Menos 2 é igual ao S0, que é 0, mais V0 vezes 1, mais A sobre 2 vezes 1 ao quadrado. Tudo bem? Todo mundo entendeu o que eu fiz? Sim ou não? Sim. Digam um sim. Beleza? Então tá. Vamos dar uma ajeitada aqui. Ficou meio esquisito, né? Vamos dar uma limpada na área aí. Então, a expressão, ajeitando aqui, o V0 vezes 1 é V0 mesmo, o 1 ao quadrado vale 1, portanto, A sobre 2 vezes 1 vai dar A sobre 2. A expressão fica reduzida a menos 2 igual a V0 mais A sobre 2. Tudo bem? Bom, nesse ponto, a gente chega num beco sem saída. Afinal de contas, o que a gente tem aqui é uma equação com 2 incógnitas. Eu vou precisar, então, de uma segunda equação com as mesmas 2 incógnitas. E vamos montar um sisteminha para poder resolver essa questão. Tá ok? Para isso, nós dispomos de mais 2 pontos do gráfico aqui na tabela. Então, eu vou pegar esse terceiro ponto aqui. Quando t vale 2, o espaço deve valer 0. Beleza? Então, eu vou pegar o 2 e vou jogar no lugar do t aqui na equação.
Vou pegar o zero e vou jogar no lugar do espaço. A expressão vai ficar assim, 0 igual a 0, que era o valor do espaço inicial, mais V0 vezes t, eu ponho 2, mais A sobre 2 vezes t ao quadrado, portanto, vezes 2 ao quadrado. Beleza? Tá, de novo, tá uma confusão aqui, vamos dar uma limpada na área. A V0 vezes 2 é 2V0. A sobre 2 vezes 2 ao quadrado vai dar 4 vezes A sobre 2. 4 vezes A sobre 2 é 2A, certo? Então, a expressão fica assim. 0 igual a 2V0 mais 2A. Opa, espera lá. Se 0 é igual a 2V0 mais 2A, isto significa que V0 mais A tem que dar 0, certo? Se V0 mais A tem que dar 0, isso significa que A tem que ser igual a menos V0. Beleza? De novo, um beco sem saída, mas agora a gente conseguiu a nossa segunda equação. Tudo bem? Então, nós temos duas equações a duas incógnitas. Agora, eu acho que vai sair a solução da questão. Tá bom? Professor, Então, oi, pois não? Quem fala? por que eu não... É a Natália. Oi, Natália. Diga. Por que eu não posso falar que a velocidade inicial é 0? V0 é 0. Igual eu fiz com Opa. S0. Então, o S0, Natália, a gente leu aqui, direto no gráfico, tá? Esse é o gráfico do espaço pelo tempo. Então, no instante 0, o espaço era 0. Isso eu tirei direto da leitura do gráfico. Tá. Só que esse é o gráfico do espaço, certo, Natália? Então, se eu quero saber de velocidade no gráfico do espaço, eu tenho que pensar na inclinação do gráfico em cada instante. No instante 0, o gráfico está inclinado para baixo, não está? Olha bem o movimento que eu estou fazendo com o cursor aqui. Tudo bem? O gráfico não está inclinado para baixo? Tá, gráfico inclinado para baixo significa velocidade negativa. Beleza? Então, Tá. no instante t igual a 0, a velocidade não era nula, ela era negativa. A velocidade se tornou nula no instante 1 segundo. Lembra que a gente desenhou aqui a reta tangente ao gráfico nesse ponto e ela era horizontal? Então, ali naquele ponto a velocidade é 0. Ali eu tenho uma inversão no sentido do movimento. Beleza? Tá bom, obrigada, André. Nada. Então tá, estamos aí com as duas equações, as duas incógnitas. Me parece meio óbvio que a melhor solução para esse sistema é pegar o que nós obtivemos na equação 2 e substituir no lugar da aceleração na equação número 1. Não é verdade? Então vai ficar assim. A equação número 1 era menos 2 igual a V0 mais A sobre 2. No lugar do A, eu vou colocar o menos V0. E a expressão vai ficar assim. Menos 2 é igual a V0 menos V0 sobre 2. Tudo bem? Todo mundo entendeu a substituição? Sim ou não? Balança a cabeça aí, sim Eu ou não não? entendi, desculpa, André. Vamos voltar. Olha só. Está vendo aqui? Eu tenho as duas equações do meu sistema, certo? Na segunda equação, está escrito que a aceleração é igual a menos V0. Então, quando eu voltar para a primeira equação, onde está escrito aceleração, no lugar eu não posso colocar o menos V0? Se eu fizer isso, tudo bem? Entendi, Se eu já. fizer isso, a equação fica menos 2 igual a V0 menos V0 sobre 2. Ok, Beleza? beleza. Professor, Oi. no diga. final eu posso deixar V0 sobre 2, porque eu vou só subtrair. Porque Pode, aí o V0 multiplica e depois subtraio. Isso, só não estou vendo quem está falando. É a Ana. Oi, Ana, tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia. É isso mesmo, Ana. Tá? Eu fiz a substituição aqui e, evidentemente, o resultado é esse que você acabou de falar. Né? Menos 2 é igual a V0 sobre 2. Então, se eu pegar esse 2 que está dividindo e passar para o outro lado da igualdade, ele vai passar multiplicando, não vai? E aí a gente vai obter V0 igual a menos 4 metros por segundo. Beleza? Natália,
Você que tinha perguntado sobre a velocidade no instante zero. A velocidade no instante zero é menos 4 metros por segundo. Como a gente tinha previsto aqui na nossa conversa, a velocidade é negativa. A inclinação do gráfico era para baixo. Joia? Beleza. Professor, Beleza? Pois não? eu não podia substituir no V0A? Você poderia ter feito o contrário, tá? Onde você tem V0, você poderia ter colocado menos A. E aí, quando você resolve a equação, você chega primeiro no valor de A. Depois você calcula o V0. O que nós fizemos foi o contrário, tá? A gente substituiu a aceleração e nós achamos, então, primeiro o valor do V0. Agora, com o valor do V0, o A já está determinado, né? Olha só, aqui embaixo. A é igual a menos V0. O V0 era menos 4, portanto, o A vale mais 4 metros por segundo. Ó, desculpa aqui, está faltando alguma coisa aqui, não tá? Corrige aí para mim, é mais 4 metros por segundo. Ó. Isso, põe isso aí nas suas anotações, tá bom? Belezinha? Tudo em ordem até aqui, sim ou não? Balança a cabeça, sim? Então tá, agora, finalmente, nós terminamos de resolver a questão. Ele queria que eu escrevesse a função horária do espaço para esse movimento, eu só preciso substituir os parâmetros iniciais, né? Então, eu vou substituir o S0 por 0, vou substituir o V0 por menos 4 metros por segundo e vou substituir a aceleração por mais 4 metros por segundo ao quadrado. Fazendo, então, as substituições, a expressão fica assim, ó. S igual a 0, menos 4 vezes T, mais 4 sobre 2, T ao quadrado. Ou, simplificando, a expressão fica S igual a menos 4T, mais 2T ao quadrado. Beleza? Ó, só para ficar mais elegante, eu vou inverter esses dois termos, tá? E vou escrever a função horária de espaço assim, ó. S igual a 2T ao quadrado menos 4T. Beleza? Chegamos lá, chegamos à resposta da questão número 2. Tá? Como você pode ver, a questão número 2 de física tinha muito pouco, né? A gente só precisava saber qual era a forma geral da função horária do espaço. No mais, o que a gente brincou foi puramente matemática, certo? Alguma dúvida? Professor, a gente não tinha utilizado o T como 1. Por que a gente não coloca de novo? Opa, não. Quem está falando? Desculpa. Larissa. Larissa? Sim. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Olha só, quando nós usamos os pontos, nós estávamos tentando determinar os parâmetros dessa função horária de espaço. Mas na hora de escrever a função, nós não colocamos nada no lugar do S, que é a função, e também não colocamos nada no lugar do T, que é a variável dessa função. Tá ok? Assim, a nossa função, ela serve para determinar a posição S do móvel para qualquer instante t que a gente quiser. Tá legal? Então, quando ele fala assim, escreva a função, então não coloca nada no lugar do espaço, não coloca nada no lugar do t. Tá? Você só tem que colocar os parâmetros iniciais do movimento, que era o espaço inicial, a velocidade inicial e a aceleração. Beleza? Entendi. Valeu. Joia? Então, já que nós estamos falando de matemática, posso propor uma outra solução para essa questão que depende de lembrar um pouquinho mais de matemática? Pode ser? Se você disser que não, eu pulo os próximos slides. Tudo bem. Então, vou mostrar para você uma outra solução. Vamos ver de qual solução você vai gostar mais. Tá bom? Então, volta lá para o começo. Eu preciso achar a expressão matemática que representa este gráfico aqui, um arco de parábola, certo? A gente já tem os pontos conhecidos, tá? Você pode reparar nesse gráfico que o ponto 00 e o ponto 20 são as chamadas raízes da função, não é verdade? Então, eu me lembro de uma aula de matemática onde o professor disse assim: toda função de segundo grau pode ser representada pela expressão y igual a uma constante que multiplica x menos x1
que multiplica x menos x2, onde x1 e x2 são as raízes dessa função, e a constante é um fator numérico. Lembra disso? Vocês já tinham visto essa forma da expressão, sim ou não? Sim, né? Então, nós vamos brincar de achar a função a partir das suas raízes. Tá? Onde está escrito x1, eu ponho a primeira raiz, que vale 0. Onde está escrito x2, eu ponho a segunda raiz, que vale 2. E aí a expressão fica assim: y igual a k, que multiplica x menos 0, que multiplica x menos 2. Tudo bem? Bom, x menos 0, evidentemente, vai dar x, certo? Então, eu vou fazer a multiplicação. Eu vou pegar esse x e vou multiplicar por x menos 2. O resultado seria y igual a k, que multiplica x ao quadrado menos 2x. Beleza? Tudo bem? E a nossa função está quase pronta. A única coisa que está faltando aqui é determinar qual é essa constante numérica, certo? O truque para determinar essa constante numérica é agora pegar um terceiro ponto desse gráfico. Pode ser qualquer ponto. Por exemplo, eu vou pegar essa pontinha aqui do nosso arco de parábola, tá? Está escrito aqui que quando x vale 3, o y vale 6, certo? Então, no lugar do y, eu ponho 6. No lugar do x, eu ponho 3. E aí a expressão fica assim: 6 é igual a k, que multiplica 3 ao quadrado menos 2 vezes 3. Certinho? Ó, 3 ao quadrado é 9. 2 vezes 3 é 6. 9 menos 6 é 3, certo? Então, a expressão fica 6 é igual a k vezes 3. Portanto, o k vale 2. E aí a expressão fica assim: y é igual a k, que vale 2, vezes x ao quadrado menos 2x, que é essa forma da função, tá? Eu só troquei o valor do k. Beleza? Tá, vamos fazer a multiplicação e vamos deixar a função na forma como ela aparece normalmente, tá? Então, eu vou multiplicar o 2 pelo x ao quadrado e o 2 pelo menos 2x. A expressão, então, fica assim: y igual a 2x quadrado menos 4x. Agora, volta para a nossa cinemática. No lugar do eixo x, eu tenho o eixo dos tempos. Então, onde está escrito x, eu coloco t. No lugar do y, eu tenho o eixo dos espaços. Então, onde está escrito y, eu coloco s. Faço essas substituições e chego na função horária do espaço desse movimento. E aí, que tal? Deu para entender o que nós fizemos? Sim ou não? Sim. Qual das duas soluções você achou melhor? A primeira, essa eu vou esquecer de substituir o T. Nossa, eu achei No final. É, No bem no finalzinho. final. Eu me Eu achei a conheço. matemática melhor, desculpe. Da Eu segunda? também gostei mais. Eu provavelmente ia deixar no X. Muito minha cara fazer isso. Tá, tudo bem. Então, só precisa se programar para não esquecer, tá? Então, na hora que você fizer a substituição das variáveis por uma questão de conveniência, desenvolve com as suas variáveis, mas lembra, você fez a substituição por causa da sua conveniência, tá bom? Eu só não quis começar com S menos S1, S menos S2, desculpa, T menos T1, T menos T2 e S no lugar do Y, porque aí eu acho que a coisa ia ficar meio confusa para nós, tá? Ia ficar diferente daquilo que a gente tinha visto nas aulas de matemática. Mas se você tiver tranquilidade, dá para começar já com as letras corretas, né? No lugar do Y você já põe S, no lugar do X você coloca T e desenvolve. Quando você terminar, nesta passagem aqui, você já vai ter a função horária do espaço. Beleza? Gente, isso é importante, essa questão número 2 foi muito legal, a gente gastou um tempão com ela, por quê? Porque é fundamental para as questões da cinemática o candidato ter essa habilidade de pegar uma informação gráfica e transformar numa informação algébrica, tá? Você tirar a expressão matemática do gráfico pode ajudar a resolver de forma simples muitas questões que são propostas. Então, minha sugestão é,
a hora que você estiver estudando, retoma essa questão. Tenta fazê-la pelos dois caminhos. Desenvolva essa habilidade. Eu sei que vocês desenvolveram essa habilidade trabalhando com as funções de primeiro grau. Isso provavelmente você já deve ter feito. Faz também com a função de segundo grau, e aí você já tem uma ferramenta matemática muito boa para te ajudar a resolver as questões da cinemática. Beleza? Tudo bem? Sobrevividos à questão número 2? Então vamos para 3. Nenhuma dúvida? Não? Então tá. Questão número 3. Construa o gráfico da velocidade em função do tempo entre os instantes 0 e 3 segundos. A seguir, classifique o movimento em item A favor ou contra a orientação da trajetória, ou seja, dizer se o movimento é progressivo ou regressivo, ou retrógrado, certo? Item B, classifique o movimento em acelerado ou retardado, beleza? Eu acho que é super fácil fazer a classificação desde que o gráfico já esteja pronto, né? Então vamos lá. Questão número 3. Eu quero o gráfico da velocidade em função do tempo. Então vamos lembrar, como é que era a função da velocidade? Como é que era aquilo que a gente chamava de equação da velocidade do move? Alguém fala aí? Oi? Bom dia. Do movimento uniforme variado, o sorvetão? Sorvetão. Isso. Como é que é? Sorvetão. Não, Essa é sorvetão igual é a do esse zero. espaço. É o Essa é do vovoate. espaço. É verdade, Como é que é? Vovate. Vovoate. Isso mesmo. V igual a Olha só. V0. Vovoate, isso só. Olha, isso mesmo. Olha só. V igual a V0 mais A vezes T. Professor, Oi. Pois não. desculpa Letícia? interromper. Isso. Não, claro. Fala, Letícia. Eu poderia tentar pela aceleração é igual a ΔV sobre ΔT? Dá na mesma, né? Teoricamente. Dá na mesma com um problema, Lê. A gente não tem as velocidades. Entendi. Aí não teria como descobrir a gente... depois. Tá. Exato. Na realidade, Lê, quando você fala A igual a ΔV sobre ΔT, você já está afirmando que essa aceleração é constante, certo? Você já está afirmando a propriedade do move. Quando a aceleração é constante, aquela expressão A igual a ΔV sobre ΔT se transforma em vovoate, ou seja, V igual a V0 mais AT. Tá bom? Obrigada. Legal. Então, para escrever a função horária de espaço, eu preciso saber a velocidade inicial e a aceleração. Mas espera aí. Na questão número 2, a gente já não tinha calculado isso? Tinha, né? Lembra que a gente resolveu o sisteminha e a gente tinha o V0, tinha aceleração? Então, vamos pegar lá da questão número 2. O V0 tinha dado quanto mesmo? Menos 4, é isso? Menos 4 metros por segundo. E a aceleração tinha dado mais 4 metros por segundo ao quadrado. Então, a função da velocidade fica V igual a menos 4 mais 4t. O que, evidentemente, é uma função de primeiro grau, concorda? Função de primeiro grau, o gráfico é uma linha reta, certo? Bom, ele quer o gráfico da velocidade entre 0 e 3 segundos. Lembra, função de primeiro grau, gráfico uma reta, eu preciso de apenas 2 pontos para definir essa reta, certo? Então, eu vou pegar a velocidade no instante 0 e vou pegar a velocidade no instante 3 segundos. No instante 0, a velocidade já era conhecida, né? No instante 0, a velocidade era menos 4 metros por segundo. Então, essa a gente já sabia. Tá? Agora eu vou calcular a velocidade para o instante t igual a 3 segundos. Tá? É só pegar a função horária da velocidade, no lugar do t, colocar 3. Então, a expressão fica assim, para t igual a 3 segundos, v igual a menos 4, mais 4 vezes 3. Menos 4 mais 12, dá 8 metros por segundo. Ok? Então, a gente já tem os 2 pontos do gráfico. Para t igual a 0, v igual a menos 4. Para t igual a 3, v igual a 8. Vamos lá, vamos desenhar o nosso gráfico. Tá? Então, primeiro eu desenho o sistema de eixos.
O meu intervalo de tempo, o eixo dos tempos, o eixo horizontal, o meu intervalo de tempo vai de 0 até 3 segundos. Tudo bem? A minha velocidade, o eixo das velocidades é o eixo vertical. A minha velocidade vai variar de -4 até mais 8. Tudo bem? Marca os 2 pontos. Primeiro ponto, 0 e -4. Segundo ponto, 3 e 8. Então, 0 e -4, 3 e 8. Beleza? Tudo bem? Sim ou não? Tranquilo? Balança a cabeça aí para mim. Mano, agora não adianta, não estou vendo ninguém aqui. Peraí. Isso, balança a cabeça aí. Tudo bem? Joia. Então tá. Como a gente sabe que o gráfico é uma linha reta, basta desenhar uma reta ligando esses 2 pontos. Está desenhado o gráfico da velocidade. Rápido e fácil? Tranquilos, né? Beleza. Agora, no item A dessa questão, ele pede para a gente fazer uma classificação em progressivo ou retrógrado, a favor ou contra a orientação da trajetória, certo? Tá. Olhando para o gráfico, tá? Em algum momento o móvel andou contra a orientação da trajetória? Sim ou não? Não. Vamos lá. Olha só, presta Sim. atenção no... Oi? Quem falou? Desculpa. Sim, foi a Isa. Oi, Isa. Tudo jóia? Em algum momento ele andou contra a orientação da trajetória, Isa? E agora o som sumiu para mim. Ficou horrível. Tá? Sim. Mas sim, sim. No Falhou de novo, Isa. Bom, mas eu entendi o que você está falando. Olha só. Andar contra a orientação da trajetória é ter velocidade escalar negativa. Andar a favor da orientação da trajetória é ter velocidade escalar positiva. Tudo bem? Então, olha só. No início, a velocidade era negativa. E ela continuou negativa até o instante 1 segundo. No instante 1 segundo, a velocidade chegou a 0. Então, a velocidade era negativa, mas estava caindo para 0. Tudo bem? Então, em todo esse primeiro trecho do gráfico, a velocidade era negativa, o movimento era retrógrado, estava andando contra a orientação da trajetória. A partir do instante 1 segundo, os valores de velocidade ficam todos positivos. Velocidade positiva, movimento a favor da orientação da trajetória, portanto, movimento progressivo. Então, a classificação fica assim, ó, entre 0 e 1 segundo, portanto, 0 menor ou igual a t, menor ou igual a 1 segundo, movimento retrógrado. Tudo bem? E para t maior que 1 segundo, movimento progressivo. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Ficou claro isso? Então, cuidado ao fazer a análise. O gráfico engana a gente, né? Se a gente não para pensar com cuidado, a gente cai numa armadilha. O cara olha para o gráfico e fala assim, a velocidade, o gráfico está sempre crescendo, então ele é sempre progressivo. Não, pera lá. Esse não é o gráfico do espaço. Esse é o gráfico da velocidade em função do tempo. Então, velocidade começa negativa e termina positiva. No instante 1 segundo, a gente tem o quê? Uma inversão no sentido do movimento. Beleza? Tudo bem? Então, item A, classificação progressivo retrógrado, já está resolvida, né? No item B, ele pede para classificar o movimento em acelerado ou retardado, e esse, se você lembra dessa aula de aceleração, eu acho que você vai acertar. Lembra que a gente falou no gráfico da velocidade, para definir se era acelerado ou retardado, era só pensar assim, se a velocidade se aproxima de 0, o movimento é retardado, o móvel está freando. Se a velocidade afasta de 0, o movimento é acelerado, o móvel está acelerando, certo? Então, olha só, no início, o gráfico se aproxima de 0, certo? A velocidade está indo para 0, ou seja, o movimento é retardado. Depois do instante 1 segundo, a velocidade começa a afastar de 0. Portanto, o movimento é acelerado. Então, no item B,
a classificação fica assim: de 0 a 1 segundo, nós temos movimento retardado, a velocidade está indo para 0. E de 1 segundo em diante, nós temos movimento acelerado, a velocidade afasta de 0. Beleza? Tudo bem? Alguma dúvida nessa questão? Mais alguma dúvida? Não? Então tá. Questão número 4. Calcule a velocidade escalar média entre os instantes 2 segundos e 4 segundos. Tá, então vamos lá. Questão número 4. Quero a velocidade escalar média. O que é velocidade escalar média? Não é ΔS sobre ΔT? Não é espaço do instante final menos espaço do instante inicial sobre instante final menos instante inicial? Então, voltando, desculpa, me atrapalhei aqui, tá? No nosso movimento, a função horária do espaço era 2t ao quadrado menos 4t, certo? Eu sei que o espaço do instante 2 vale 0. Tá? Lembra, quando a gente estava analisando a nossa parábola, nós falamos que no instante 2 nós tínhamos uma das raízes da função, portanto, no instante 2 o espaço valia 0. Isso estava escrito lá no gráfico. Agora, o gráfico não mostra o instante 4 segundos, mostra? Então, para a gente saber o espaço no instante 4, a gente vai ter que calcular isso usando a função horária. Tudo bem? Então, no lugar do t, eu coloco 4, e a expressão fica assim: espaço do instante 4 vai ser 2, que multiplica 4 ao quadrado, menos 4, que multiplica 4. Aqui vai ficar 2 vezes 16, menos 16. Obviamente, isso vai dar S4 igual a 16 metros. Então, a velocidade média entre 2 e 4 segundos pode ser calculada assim: velocidade média, espaço do instante 4 menos espaço do instante 2, sobre 4 menos 2. 16 menos 0 sobre 2. Isso vai dar 8 metros por segundo. Legal? Tudo bem? Alguma dúvida na questão número 4? Nenhuma? Tudo Peraí, sob professor, controle. repete, por favor. Repito, qual parte você quer que eu repita? O final? Seria onde está quando você começa a calcular a velocidade média mesmo. Aqui, no cálculo da velocidade média, né? Isso. Então, olha só. A gente tinha o espaço no instante 2 era 0, né? A gente tinha visto isso no gráfico. E a gente acabou de calcular o espaço no instante 4. Né? No lugar do t, eu coloquei 4, vai ficar 2 vezes 4 ao quadrado, menos 4 vezes 4. Fazendo as contas, deu 16 metros. Velocidade média é espaço final menos espaço inicial sobre instante final menos instante inicial. Tudo bem? Então, ficaria S4 menos S2. O S4 vale 16. O S2 vale 0. Então, ficaria 16 menos 0 sobre 4 menos 2, que dá 2. Então, fica velocidade média igual a 16 sobre 2. 16 sobre 2 é 8 metros por segundo. Eu entendi. É que eu estava olhando para o gráfico da velocidade. Por isso que eu buguei. Tudo bem, tudo bem. Não, a gente estava reportando ao gráfico inicial. Bom, Sim. falha minha. Devia ter colocado o gráfico aqui do lado para a gente olhar, né? Tudo bem. Mas tá bom, a gente vai aprendendo com o tempo. Beleza? Beleza, valeu, professor. Então, questão número 5. Questão da Unicamp. O gráfico abaixo representa aproximadamente a velocidade de um atleta em função do tempo em uma competição olímpica. Item A. Em que intervalo de tempo o módulo da aceleração tem o menor valor? Item B. Em que intervalo de tempo o módulo da aceleração é máximo? Item C. Qual é a distância percorrida pelo atleta durante os 20 segundos? E item D. Qual a velocidade média do atleta durante a competição? Ó, se você prestar atenção, nos itens C e D se complementam, certo? Eu vou calcular o ΔS e depois a velocidade média. Então, primeiro vamos dar uma analisada no gráfico que ele apresentou. Tá? Desculpa, faltou colocar o gráfico aqui, mas você pode acompanhar aí o seu gráfico, né? Então, vai olhando no seu gráfico.
A gente... Espera aí, que aqui eu me perdi. Não, desculpa. Realmente, eu pulei esse slide da questão número 5. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou conversar com vocês e vou, se precisar, rabiscar aqui no meu caderno. Pode ser? Aí eu mostro o caderno para vocês, tudo bem? Então, espera aí, deixa eu preparar aqui um rascunho do gráfico para nós. Tá, então eu estou fazendo aqui o gráfico da velocidade em função do tempo. No intervalo de 0 a 6 segundos, o gráfico é uma reta. No intervalo de 6 a 16 segundos, o gráfico é outra reta. No intervalo de 16 segundos a 20 segundos, uma terceira reta. Tudo bem? Então, espera lá, agora eu vou colocar isto aqui na tela para você. Vamos ver se eu consigo. Espera aí. Sumiu meu vídeo? Acho que sumiu meu vídeo, espera aí. Não, tá aparecendo, professor. Tá aparecendo o vídeo? Tá? Para mim sumiu. Tá dando para ver o gráfico? Tá. Tá dando? Então tá. Olha só. No primeiro trecho do gráfico, o gráfico da velocidade é uma linha reta, significa que nós temos uma aceleração constante. Vou chamar de A1. Tudo bem? O segundo trecho do gráfico é uma reta horizontal. Se a reta é horizontal, a velocidade não está variando. Portanto, a aceleração vale 0. O A2 é igual a 0. Tudo bem? O terceiro trecho do gráfico é uma reta inclinada para baixo. Então, a gente sabe que a aceleração é negativa. Eu vou chamar de A3. O A3 é menor do que 0. Certo? Então, no enunciado da questão, ele pergunta em que intervalo de tempo o módulo da aceleração tem o menor valor. Então, menor valor. Tá? Em módulo, tá? Então já não interessa mais saber se o gráfico está inclinado para cima ou para baixo. Vamos pensar em módulo. Tá? Qual desses três trechos de gráfico tem a maior inclinação? O primeiro trecho, com esse ângulo alfa de inclinação. O segundo trecho a gente já sabe que é 0, aceleração, portanto não vamos nem considerar. O terceiro trecho tem esta inclinação aqui, que eu vou chamar de beta, esse ângulo beta de inclinação. Qual desses três trechos de gráficos tem a maior inclinação? Primeiro. O A1, o primeiro. E a menor inclinação, então, é o terceiro trecho do gráfico. Então, ele pergunta assim, em que intervalo de tempo o módulo da aceleração tem o menor valor? Menor valor é no terceiro trecho, certo? Então, no item A, eu faço, o intervalo de tempo é de 16 a 20 segundos. Então, 16 segundos é menor que t, que por sua vez é menor que 20 segundos. Neste intervalo de tempo, eu tenho a menor aceleração em módulo. Professor, fica menor igual a ou só fica menor? Nesse caso, fica menor, tá? O igual não é válido nos extremos do intervalo. Por quê? Porque se você olhar bem para o gráfico, olha só, esse ponto do gráfico, tá? Na realidade é uma aberração matemática. Tá? Se você pegar especificamente esse ponto do gráfico, tá? Nesse ponto do gráfico, a inclinação é dada pelo ângulo alfa ou a inclinação é nula? Não dá para saber, porque esse ponto pertence aos dois trechos ao mesmo tempo, não é verdade? Uhum. Então, esse ponto do gráfico está me dizendo que, no instante 6 segundos, o móvel tem uma aceleração positiva e, ao mesmo tempo, nula. Isso é uma impossibilidade, tá ok? Então, esse ponto do gráfico, na realidade, seria uma aberração. Esse ponto do gráfico não poderia existir. Tá? Quando o gráfico fala de um movimento verdadeiro, tá? Ele representa as acelerações de um móvel no mundo real, o gráfico que representa a velocidade do móvel não pode formar cantos vivos. Tá? Então, os trechos de retas teriam que concordar por meio de arcos de curva.
Tá legal? Então, um gráfico que representa um fenômeno real não pode apresentar cantos vivos. A mesma análise vale para o instante 16 segundos. Beleza? Tudo Bom, bem aí, professor. sim ou não? Obrigada. Mas, professor, Oi. se é módulo, não Sim. deveria ser, tipo, o menor não deveria ser o intervalo entre 6 e 16? Entre 6 e 16. Opa! Beleza. Quem que falou? Foi o David? Isso. David, desculpa, você tem razão. Ó, pessoal, fiz errado aqui, hein? Tá? Pode apagar isso daqui, tá? O David tem razão. O menor módulo possível é 0, né? Menor módulo possível é 0, então a inclinação 0 corresponde a esse trecho do gráfico. Portanto, a resposta é 6 segundos menor do que t, menor do que 16 segundos. Beleza? Tudo bem? David, brigadão. Salvou a questão aqui, tá? Joia? Em que intervalo de tempo o módulo da aceleração é máximo? Aí a gente já viu, né? Esse é o primeiro trecho do gráfico, que vai de 0 até 6 segundos. Então, no item B, a resposta seria 0 menor ou igual a t, menor do que 6 segundos. Esse é o maior módulo. Dúvida? Qual que é a Cadê? resposta, então? A resposta é entre 0 e 6 segundos. Tá legal? Tá dando para ver aqui no vídeo? Professor, eu ia falar isso agora, não sei se é só pra mim, mas, tipo, tá bem embaçado. Eu não tô conseguindo enxergar nada. Ah, é? Realmente. Não sei se é Tá só pra muito mim, embaçado. mas... Então, eu acho que eu vou ter que inicializar. Eu perdi a câmera aqui, gente. Eu não sei o que aconteceu. Manda uma foto no grupo, professor. Agora sim, ó, agora eu estou me localizando. Só estou vendo meu vídeo ao contrário, tá? Então, tá muito embaçado ainda? Sim. 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 Então, vou fazer o seguinte, eu vou ler para você, tá? O intervalo de tempo é 0 menor ou igual a t menor do que 6 segundos. Tudo bem? Sim. Você reparou que no 0 eu coloquei um menor ou igual? 0 menor ou igual a t menor do que 6 segundos, tá? Por que menor ou igual? Porque o ponto está na linha? No eixo? Porque no ponto, no t igual a 0, nós não temos o problema do canto vivo no gráfico. Não é verdade? Como no ponto 0 o gráfico tem uma única inclinação já definida, então esse ponto pertence ao nosso intervalo, ele pode fazer parte da classificação. Tá legal? Eu só não vou conseguir colocar na classificação os pontos do gráfico que formam os cantos vivos. Tá joia? Por causa daquela questão da inclinação. Falou? Tudo bem, gente? Sim? Sim. Balança a cabeça? Sim. Tá. Qual é a distância percorrida pelo atleta durante os 20 segundos? Tá bom. Como é que eu vou achar a distância percorrida pelo atleta? Estou lá no gráfico, certo? É um gráfico de velocidade. A velocidade muda com o passar do tempo, de 0 a 6 segundos, permanece constante de 6 a 16 segundos e muda com o passar do tempo, de 16 a 20 segundos. O gráfico da velocidade mostra para mim 3 acelerações diferentes. O móvel vai mudando de aceleração. Qual é a melhor maneira de achar o deslocamento? Separa em 3 e soma no final. Área do gráfico. Isso, área Ou do pode olhar o gráfico. Perfeito. Então, eu vou pedir para vocês um favor. Vamos lá? Você vai calcular a área do gráfico. Divide esse gráfico em 3 partes. A primeira parte seria este triângulo aqui que eu estou pintando, entre 0 e 6 segundos. Beleza? Tudo bem? A segunda parte do gráfico pode ser esse retângulo,
que eu estou marcando aqui, tá? Entre 6 e 16 segundos. Beleza? E a terceira parte do gráfico, a terceira área, esse trapézio aqui do canto, esse trapézio fininho aqui no canto, que é um trapézio deitado, certo? As bases estão verticais, a altura aqui vai de 16 até 20. Tá certo? A1, A2 e A3. Professor, peraí. Fala. É que eu não tô conseguindo enxergar o último. O último, É. você considera o 12? Ou não é só 2? Desculpa. Em relação à altura, tipo, do último... Do da última último figura. aqui. Da última Aqui, figura. a altura do trapézio, na última figura, é esse cantinho aqui, não é? Vai do 16 até o 20. De 16 até 20, a altura é 4. Não, é que seria no eixo da velocidade. Essa é a minha dúvida, tipo... Ah, no eixo da velocidade. Então, olha só. Esse trapézio aqui tem as bases na vertical, não tem? Mas, professor, ele não finaliza, tipo, quando a velocidade é 10? Então não deveria ser, tipo... Opa, não. Desculpa, David. Olha só, isso é importante. Foi ótimo você ter perguntado, David. Ah, as pessoas se atrapalham com essa questão. Ó. O gráfico começa aqui e termina aqui. Tá? Então, ele começa com velocidade 12 e termina com velocidade 10. Certo? Tá, mas quando você vai usar a propriedade da área, o deslocamento é sempre numericamente igual à área entre a linha do gráfico e o eixo dos tempos. Tá ok? Então, é desde a linha do gráfico até o eixo dos tempos. É a figura toda. Então, aqui nesse cantinho, apesar da velocidade ter variado só um pouquinho, quando você vai fazer o cálculo da área, você tem que pegar a área toda, desde o gráfico até o eixo aqui embaixo. Então, forma para nós um trapézio. Não, entendi. Entendeu? É sempre assim. Toda vez que você for usar a propriedade de área, tá? Toda vez que você for usar a propriedade de área, você vai pegar a área formada entre a linha do gráfico e o eixo dos tempos. Calcula essa área. Tá legal, David? Tudo bem? Obrigado. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Eu vou dar 30 segundinhos para você. Você vai me ajudar. Você vai calcular essas áreas. Vamos lá. 200? Deu. Isso aí. Que legal. O delta S dá 200 metros. Alguém mais chegou nesse resultado? Eu cheguei, mas eu separei em 4 figurinhas. Tudo bem, não tem importância, tá? Você separa em quantas partes você quiser. Eu separei em 3, mas tem gente que fala assim, putz, mas tem que lembrar a fórmula da área do trapézio, tá? Não tem problema, tá? Em todos os gráficos que você encontrar, você sempre vai poder dividir a figura em vários triângulos e retângulos. Tá? Então, você faz só área de triângulo e área de retângulo. Depois soma tudo. Beleza? Tudo bem aí, sim ou não? Sim, prof. Antes Deu eu tinha 200. errado. Você tinha errado o cálculo? É porque eu tinha feito o que eu tinha dito, sabe? De calcular só aquela pequena área ali do... Ah, então, aí você fez um triangulinho pequenininho lá em cima, né? Isso. Beleza, beleza. Aí, aprendemos uma coisa nova hoje, né? Tá certo? Então, guarda isso, vai ser muito útil para você para resolver todas as questões que envolvem cálculo de áreas, tá? Em gráficos, tá? Obedecem a essa mesma propriedade. É a área entre a linha do gráfico e o eixo dos tempos. Ah, tem um detalhe importante, tá? Que se a linha do gráfico estiver abaixo do eixo, a área continua sendo entre a linha do gráfico e o eixo dos tempos, tá? Então, a área é calculada para cima. Beleza? E como o gráfico está abaixo do eixo dos tempos, o valor da grandeza será negativo. Então, se o gráfico da velocidade, vou dar um exemplo aqui no caderno. Se o gráfico da velocidade tivesse assim, por exemplo, velocidade por tempo. Está dando para ver mais ou menos? Sim ou não? Sim, o gráfico dá para ver. Tá. Você vê que o gráfico da velocidade tem um trecho abaixo do eixo dos tempos, não tem?
Então, aqui o deslocamento vai ser calculado por esta área aqui, ó, entre o gráfico e o eixo dos tempos. Só que como a velocidade está negativa aqui, esta área corresponderá a um ΔS negativo. Ou seja, o móvel estava andando contra a orientação da trajetória. Mas, professor, eu não poderia, Sim. tipo, pegar, por exemplo, onde a velocidade inicia ali no negativo, certo? Sim, sim. E, tipo, fazer um triângulo retângulo. É que eu não sei explicar. É. Fica complicado, peraí. Você diz aqui, né? Você tem um triângulo retângulo, é isso? É que eu não tô enxergando. Ah, Aí. tá. Não, é que Peraí, você colocou a Isso. câmera pra cima. Pronto. Isso. Pronto, aqui, né? Uhum. Triângulo retângulo. Tudo bem? Você tem esta medida, você tem esta medida. Tudo bem? Você tem um intervalo de tempo, você tem aqui um valor de velocidade inicial. Tá certo? Tudo bem? Bom, na hora de calcular essa área, é a área de triângulo, tá? Então é base vezes altura dividido por 2. Só que você não pode esquecer que o deslocamento é negativo. Mas, por exemplo, se eu quisesse pegar a totalidade do deslocamento nesse gráfico que você deu, vamos supor, eu vou dar valores para mim conseguir explicar. Vamos supor que, tipo, na onde inicia a velocidade, aqui é menos 2. Menos 2. Isso. Tudo bem? E lá no ápice da velocidade, onde ele para, não, mas usando o gráfico inteiro, tipo, lá no positivo. Inteiro. Isso. Isso. Cara. E fazer isto daqui, ó. Isso. Não, é isso que eu estou falando. Cuidado, porque na parte do gráfico que está abaixo do eixo, a área se calcula para cima. Na parte do gráfico que está acima do eixo, a área se calcula aqui para baixo. E mais, o deslocamento aqui embaixo é negativo. O deslocamento representado aqui em cima é positivo. Ok? Então, se a pergunta é qual o deslocamento escalar do móvel no intervalo total, eu tenho que tomar esses cuidados. Eu tenho que calcular essa área, falar que o ΔS aqui é negativo, esta área, o ΔS aqui é positivo, e depois eu somo os dois ΔS. Como o de baixo é negativo, vai ficar uma área, a de cima, menos a de baixo. Entendi. Então eu não posso fazer aquilo que eu estava imaginando, né? Não. De fazer um triângulo grandão, tal. Não é isso, não. Por isso que eu falei. Tá? Guarda isso. É sempre a área entre a linha do gráfico e o eixo dos tempos. Ok. Ok? Mas aí no caso... Desculpa, professor, mas aí no caso, essa área de baixo, numericamente, eu vou considerar ela em módulo, né? Então, quando você calcula a área, não faz sentido você falar assim, a área aqui embaixo é, por exemplo, menos 40 metros. Tá? Primeiro, a área não se mede em metros. Segundo, que a área não pode ser negativa, certo? Então, a área debaixo do gráfico seria 40, mas o deslocamento seria menos 40. Ok? Ok. Beleza? Professor. Oi, pois não? Aí, no caso, então, vamos supor, se o triângulo de baixo fosse 40 e o de cima fosse 80, eu tiraria os 40 ou somaria? Isso. Ficaria 80 do deslocamento positivo, menos 40 do deslocamento negativo. Entendi. Isso mesmo. Área de cima menos área de baixo. Obrigado. Beleza? É o Breno, né? Isso, professor, isso. Valeu, Breno. Tá? Todo mundo concorda, então, que a distância percorrida deu 200 metros? Todo mundo calculou as 3 áreas, sim ou não? Sim. Sim. Então, o próximo item, que é o item D, agora vai ficar de graça, né? No item D, a pergunta é qual a velocidade média? Ó, a velocidade média deve ser o quê? Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Tudo bem? ΔS deu quanto mesmo? Quanto vocês falaram? 200. 200. E qual era o intervalo de tempo do gráfico? 20. Isso, ele vai de 0 a 20. Então, a velocidade média é 200 sobre 20.
20 sobre 2 dá 10 metros por segundo. Ok? Tudo bem aí, sim ou não? Sim. Tá bom. Ó, galera, a gente tem aí mais... Peraí, deixa eu pôr de volta a câmera. Tá? A gente tem aí mais, pelo nosso tempo, acho que 5 minutinhos, né? Então, eu quero mostrar para vocês mais uma relação bastante útil no movimento uniformemente variado. Olha só. Eu tenho as duas equações do movimento uniformemente variado. A função horária do espaço, que a gente chamou de sorvetão, né? E a equação da velocidade, que a gente chamou do quê mesmo? Ô, professor, o Silas... Peraí, rapidão. O Silas perguntou no chat se você poderia fazer a conta da área. Posso sim, tá? Eu só... Deixa eu voltar aqui atrás, pegar de novo o enunciado, tá? O pessoal, eu não tenho nem ideia, porque aqui eu não consigo ver direito na minha câmera. Tá aparecendo direitinho os números que eu estou colocando? Né, não dá para entender. Tá meio embaçado. Para mim, pelo menos. Embaçado. Oi? Professor, tá mais faz. Dá embaçado, mais fácil. Depois tira a foto e põe no grupo, mais fácil. Ah, tudo bem. Pode ser. Pode ser. Beleza. Então, olha só. A primeira área, que eu vou chamar de A1, é a área do triângulo, né? Esse triângulo que a gente tinha marcado aqui do lado esquerdo do gráfico. A base do triângulo vai de 0 a 6, portanto, mede 6. A altura do triângulo vai de 0 a 12, mede 12. Então, a área seria base 6 vezes altura 12, dividido por 2, certo? E isso daria uma área de 36 unidades. Tudo bem? Depois, a segunda área, a 2, seria a área do retângulo compreendido entre os instantes 6 segundos e 16 segundos. De 6 até 16, a base mede 10. A altura continua sendo 12. A área de retângulo é base vezes altura, portanto, a área deve ser 10 vezes 12. O que daria uma área de 120 unidades. Ok? E, finalmente, no nosso trapézio, olha só, eu falei para você que nesse trapézio as bases estão na vertical. Tá? Então, esse é um trapézio que está deitado e apoiado no eixo dos tempos. Tá? A base maior do nosso trapézio vai de 0 até 12, mede 12. A base menor do nosso trapézio vai de 0 até 10, mede 10. E aí a altura do trapézio, que está no eixo X, vai de 16 até 20, mede 4. Então, a área A3, que é a área do trapézio, eu não lembro. Como é que é a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Base maior mais base menor vezes altura dividida por 2. Isso vai dar base maior, 12, mais base menor, 10, vezes altura do trapézio, 4, dividido por 2. Isso vai dar 22 vezes 4 dividido por 2. 22 vezes 2 dá 44 unidades. Tá ok? Então, nós temos aqui A1 igual a 36, A2 igual a 120, A3 igual a 44. Somando, a área total sob a figura vai dar 10 mais 36. Não, 10 não, errei, desculpa. Errei. Não tem nada a ver com esse 10, perdão. Vai dar 36 mais 120 mais 44. Ok? Acontece que 36 mais 44 dá 80. 80 mais 120 dá 200.
Portanto, a área debaixo da figura tem 200 unidades. 200 unidades de área significa que o deslocamento escalar do móvel, nesse intervalo de tempo, deve ser 200 alguma coisa. Como a velocidade está dada em metros por segundo e o tempo em segundos, a resposta é deslocamento igual a 200 metros. Beleza? Depois a gente pega o deslocamento 200 metros, divide pelo intervalo de tempo de 20 segundos e a velocidade média dá 10 metros por segundo. Tudo bem? Desculpa, eu nem lembro quem que tinha pedido isso no chat. Foi o Era o Silas. Silas. O Silas. O Silas, depois você diz se deu certo ou não. Qualquer coisa a gente volta a conversar, tá bom? Ele falou que entendeu. Oh, beleza, Silas. Brigadão, tá? Gente, vocês são mágicos. Eu não tô vendo nada disso. Eu não sei nem como é que acho o chat aqui. Mas, tá bom. Ó, vocês não imaginam o meu desespero ontem à tarde aprendendo sozinho a usar essa plataforma Zoom para conseguir fazer isso daqui acontecer. Tá? Foi muito legal. Eu trabalhei, só para você ter uma ideia, esse PowerPoint eu trabalhei até mais ou menos umas 4 da manhã. Tá? Por isso teve essa falha, né? Eu não sei onde foi parar a minha questão número 5, mas tudo bem. Nosso tempo acabou. Tá? Eu não quero interferir no tempo das outras aulas, mas, se não me engano, a próxima aula começa às 5 para meio-dia, é isso? Alguém responde, pelo amor de Deus? Começa meio-dia, não é? Meio-dia? Isso. Tá. Então, agora a gente tem duas opções. Eu posso tirar dúvida, se você tiver dúvida, ou eu posso terminar essa conversa aqui. Eu gasto aqui mais uns 5 minutos, pode ser? Pode sim, prof. Pode. Não, eu só queria te mostrar uma relação importante. Olha só. Nós temos duas funções matemáticas que representam o movimento uniformemente variado. Nós temos a função horária do espaço, que é o sorvetão, e nós temos a equação da velocidade. Ambas dependem do mesmo parâmetro, que é o instante t. Tudo bem? Então dá para a gente fazer uma jogada. A gente pode eliminar esse parâmetro fundindo essas duas equações numa só. Por exemplo, eu poderia isolar o t em uma dessas duas equações. Claro, se eu fosse isolar o t em uma das duas, qual seria mais conveniente? Com certeza, a de baixo, não é verdade? Então, vamos isolar o t na equação de baixo. Vamos ver o que acontece. Tá? Passa o v0 para o outro lado, fica v menos v0, igual a vezes t. Passa o a para o outro lado, ele passa dividindo, e você tem... legal, agora não vai. E você tem t igual a v menos v0 sobre a. Tudo bem? Tá, então, da equação da velocidade, quando eu isolo o t, eu obtenho v menos v0 sobre a. Beleza? Agora eu vou pegar esse resultado e vou colocar no lugar do t na outra equação, que é a função horária do espaço. Olha como ela vai ficar bonitinha. Vai ficar S igual a S0, mais V0 vezes T. No lugar do T eu ponho V menos V0 sobre A, mais A sobre 2 vezes T ao quadrado. No lugar do T, de novo, V menos V0 sobre A. E a expressão fica com essa carinha linda. Gostou? Agora a gente tem uma equação que relaciona velocidade e posição. E que não depende de nós sabermos quanto tempo isso levou. Tá horrível? Tá, mas se você brincasse de ajeitar a expressão, fizesse as multiplicações, levasse esse cara ao quadrado, agrupasse termos semelhantes, etc., depois de você dar uma varrida nessa bagunça, finalmente você chegaria à expressão v ao quadrado igual a v0 ao quadrado, mais 2 vezes a vezes ΔS, que é a conhecida equação de Torricelli. A equação de Torricelli é muito legal para resolver alguns tipos de questão. Tá? Você tem alguns casos lá no livro de exercícios, onde a resolução pela equação de Torricelli sai muito mais rápida e mais prática. Vou mostrar uma questão, um exercício extra rapidinho para você. Tá? Olha só, exercício extra.
Um móvel dotado de aceleração escalar constante passou, no instante em que um cronômetro foi ligado, pela posição de espaço 20 metros, conforme mostra a figura. Com base nos dados da figura, determine a velocidade do móvel ao passar pela posição de espaço S igual a mais 50 metros. B. A velocidade do móvel ao passar pela posição de espaço S igual a menos 30 metros. Percebeu? Nesse enunciado, ele não diz em que instante o móvel passou por essas posições. Então, eu não sei nada sobre intervalo de tempo. Quando eu tiver uma questão de move e o intervalo de tempo não for citado, a primeira coisa que eu penso, equação de Torricelli. Tá? Vamos ver se funciona. Então, item A. A equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Ora, o V0, está dado aqui na figura, vale 20. A aceleração escalar, contra a orientação da trajetória, vale menos 5 metros por segundo ao quadrado. O espaço inicial era 20 metros, certo? Então, vamos lá. Substituindo os valores, eu tenho V ao quadrado igual V0 ao quadrado, portanto, 20 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é menos 5, vezes deslocamento, espaço final, 50, menos espaço inicial, 20 metros. Ok? Ó, fazendo as contas, aqui vai dar 30. 30 vezes menos 5 dá menos 150. Vezes 2 dá menos 300. Portanto, V deve ser 400 menos 300, V ao quadrado deve ser igual a 100. Então, V deve ser igual a mais 10 metros por segundo ou menos 10 metros por segundo. Beleza? Prof, eu poderia escrever direto Pode. mais ou menos 10 metros por segundo? Então, olha só. Eu não sei o que a banca pensaria disso. Tá? Você viu que eu tomei o cuidado de escrever as duas separadas e colocar o quadro de resposta em volta das duas, porque eu estou fazendo questão de afirmar para esse examinador que ambas as respostas são válidas. Mas como assim, professor? Por que ambas são válidas? Bom, olha a situação inicial. O móvel estava viajando a favor da orientação da trajetória, mas a aceleração era contra o movimento. Então ele começou o movimento freando, certo? Esse cara está indo lá para frente e está freando. Em algum momento lá na frente, ele vai parar. Mas a aceleração é constante, então ela vai continuar existindo. Tá? No instante em que ele parar, a aceleração vai fazer ele iniciar um movimento contra a orientação da trajetória. Então esse móvel vai lá para frente, para, inverte o sentido e volta acelerado. Minha pergunta para você agora é a seguinte. Na posição 50 metros, é possível que ele tenha passado 2 vezes? Sim ou não? Se ele parou lá na frente, ele pode ter passado 2 vezes pelos 50? Uma na ida e outra na volta? Sim. Sim, então as duas respostas são cabíveis. Se Torricelli me devolve as duas respostas, e as duas são possíveis, então, de fato, elas aconteceram. Na ida ele tinha velocidade mais 10 metros por segundo, na volta ele tinha velocidade menos 10 metros por segundo. Ok? Agora vamos ver o item B. A velocidade do móvel ao passar pela posição de espaço menos 30 metros. Vamos lá, de novo, joga no Torricelli. Tá? Então, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Certo? V0 vale 20, 20 metros por segundo, a aceleração é menos 5, o espaço final é menos 30, o espaço inicial é 20. Então, substituindo os valores, ficaria assim, V ao quadrado igual a 20 ao quadrado, mais 2 vezes menos 5, que multiplica espaço final, menos 30, menos espaço inicial, menos 20. Ora, aqui dentro, menos 30 menos 20 vai dar menos 50. Menos 50 vezes menos 5 dá menos... menos 50 vezes menos 5 dá mais 250.
mais 250 vezes 2 dá mais 500. Então, aqui vai ficar 400 mais 500, v ao quadrado igual a 900. E se v ao quadrado igual a 900, então v igual a mais 30 metros por segundo ou v igual a menos 30 metros por segundo. Para e pensa. Tá? O cara saiu da posição 20, não saiu? Foi lá para frente freando, parou, inverteu o sentido e voltou acelerando, certo? Tudo bem? Vocês estão acompanhando o movimento do cursor? Ó, vou fazer de novo, tá? Saiu da posição 20, foi lá para frente freando, parou, inverteu e voltou acelerando. Quantas vezes ele pode ter passado pela posição menos 30? Isso, silêncio absoluto, né? Ninguém vai responder. Ó, vou começar de novo. Ele começou no 20. Velocidade positiva. Então, ele começou indo para frente, freando, parou, inverteu o sentido, voltou acelerando. Tudo bem? O menos 30 não está aqui atrás? Quantas vezes ele pode ter passado aqui? Uma vez. Uma vez só, exatamente. E quando ele passou aqui atrás no menos 30, ele estava indo para frente ou para trás? Quem fala? Para trás. Para trás, isso aí. Olha só, saiu do 20, foi lá para frente, parou, voltou acelerando, passou pelo menos 30. Quando ele passar pelo menos 30, ele está indo para trás. Então, no menos 30, só a resposta... na posição menos 30, só a resposta negativa faz sentido. Tá? A resposta V igual a mais 30 metros por segundo não faz sentido nessa posição. Por que não faz sentido? Ué, porque o mais 30 metros por segundo supõe que antes de chegar no 20, ele já vinha vindo aqui atrás, tá? Passou pelo 20, percebeu? Então, essa resposta, mais 30 metros por segundo, corresponderia a algum instante antes do nosso início de estudo do movimento. Tá? Ô, professor. Então, oi, pode falar. Mas e se eu colocasse na resposta, apropriando-se da pergunta da Ana, se eu colocasse na resposta em módulo, estaria errado? A resposta em módulo, 30 metros por segundo? Em ambas situações. Tá, e aí você não respondeu o que o examinador queria. Tá? Entendi. Quando ele pediu a velocidade, era a velocidade mesmo, ele não queria saber o módulo. Tá? E quando a questão é montada dessa forma, pode apostar, o que a banca examinadora está testando é se você, ao usar uma equação, tem o discernimento de apontar que resposta pode ser válida ou não. Tá legal? Tudo bem. Beleza. Tudo bem? Então, no menos 30 passa uma vez só andando para trás. Então, a resposta mais 30 não convém, porque essa resposta seria referente a um passado no móvel. Um passado sobre o qual o enunciado não falou. Tá? Então, se o enunciado não fala sobre o passado, a gente também não fala sobre o passado. Beleza? Cara, eu gastei mais do que os 5 minutos, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Tem uns exercícios que eu quero colocar como tarefa para vocês, mas eu digito lá no grupo do WhatsApp, pode ser? Pode. Pode? Então, daqui a pouquinho eu coloco lá para vocês a lista de exercícios. Beleza? Vocês têm mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma dúvida? Ó, a pessoa que está vendo no chat aí, eu não tô, tá? Então, se tiver alguma coisa no chat, me avisa. Não tem nada, não. Tem nada, não? Não. Então, tá ótimo. Gente, prazer imenso em falar com vocês. Vocês não imaginam a minha alegria de poder estar conversando com vocês a essa distância de 150 quilômetros, tá? Foi um prazer. Semana que vem, se Deus quiser, eu vou arrumar uma luzinha e aí a gente faz uma aula um pouquinho melhor, uma aula mais próximo do convencional, tá bom? Beleza? Tudo bem. Gente, um grande abraço para todos, tá? Eu estou encerrando, então, a nossa aula agora. Fiquem com Deus e se cuidem, tá bom? Sim, Até pode mais. deixar. Tchau, obrigada. Até mais, gente. Tchau, professor. Tchau, tchau.